Você já sentiu aquela paz que chega sem explicação, como se o próprio céu estivesse se inclinando sobre você? Às vezes, ela vem de mansinho, no silêncio da manhã, no sopro suave do vento, no brilho de um sorriso inesperado. E é nesses momentos que percebemos: Deus está presente. Ele não apenas observa de longe, Ele cuida, conduz, sustenta e transforma. Hoje, não estamos aqui apenas para ouvir mais uma mensagem. Estamos sendo convidados para uma experiência profunda, íntima e verdadeira com o Criador. Este não é apenas mais um salmo. O Salmo 100 é um grito da alma que reconhece a majestade de Deus, um chamado para deixar de lado a pressa do dia a dia e mergulhar na fonte do louvor verdadeiro. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Essas palavras não são apenas poéticas, são proféticas. Elas nos tiram do comodismo e nos empurram para um território sagrado, onde cada emoção, cada pensamento e cada gesto se transforma em adoração. Ao dizermos essas palavras com fé, não apenas cantamos um hino antigo. Nós nos conectamos com uma corrente eterna de adoradores que, geração após geração, tem se rendido ao poder transformador do louvor. Imagine agora que seu coração é um templo, e dentro desse templo, cada batida é um tambor de celebração. Cada suspiro é um incenso de gratidão. Cada pensamento se transforma em uma oração silenciosa. É esse estado de espírito que o Salmo 100 nos propõe. Não um momento isolado de fé, mas uma vida inteira dedicada à presença de Deus. A luz desse salmo penetra fundo em nosso ser, revelando áreas antes adormecidas pela rotina ou sufocadas pelas preocupações. Quando o lemos com o coração aberto, não há como permanecer o mesmo. Algo muda, algo desperta, algo se renova. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer com você hoje: renovar. Ele deseja acender de novo a chama que talvez tenha se apagado com o tempo. Deseja reacender o fogo da gratidão, da fé, da alegria de simplesmente saber que Ele é Deus e que mesmo em meio às incertezas, Ele continua no controle. Permita-se viver esse momento. Não como quem escuta mais um vídeo, mas como quem responde a um chamado divino. Um chamado para viver intensamente a presença de Deus. Um chamado para celebrar com todo o coração. Porque quando você louva com sinceridade, o céu se inclina para ouvir e a sua vida começa a mudar de dentro para fora. Se essa palavra tocou seu coração até aqui, escreva nos comentários: Deus é digno de todo o meu louvor. Quando a Bíblia diz, servi ao Senhor com alegria, ela não está propondo um dever forçado. Está revelando um segredo espiritual. Servir com alegria é um estilo de vida que não depende das circunstâncias, mas de uma convicção profunda de que estamos nas mãos de um Deus fiel. É reconhecer que mesmo nos dias difíceis, há motivo para sorrir, pois aquele que nos criou não nos abandona. A alegria mencionada aqui não é superficial. Não é o tipo de contentamento que depende de um bom dia ou de notícias positivas. É uma alegria que nasce do Espírito, brota da confiança, floresce da intimidade com Deus. Uma alegria que sobrevive às tempestades e se mantém firme quando tudo parece desabar. Porque ela não é fundamentada em coisas, é fundamentada no próprio Deus. Quando você serve ao Senhor com alegria, até os pequenos gestos ganham um novo sentido. Um simples bom dia, uma ajuda oferecida, uma palavra de encorajamento, tudo se transforma em adoração. E mais ainda, essa atitude contagia. A alegria verdadeira ilumina não só quem a carrega, mas todos que cruzam seu caminho. Ao mergulharmos no Salmo 100, percebemos que a celebração não é apenas uma reação à bênção recebida, mas um estilo de vida que atrai ainda mais a presença divina. Você já reparou como a gratidão muda o ambiente?
Um coração grato tem poder de transformar atmosferas, curar feridas e restaurar esperanças perdidas. E Deus ama um coração assim. Ele se aproxima daqueles que o servem com alegria. Não porque precise da nossa adoração, mas porque sabe que, ao adorarmos, somos curados, renovados e alinhados com o propósito eterno. Imagine por um momento sua vida como uma canção. Cada ato de bondade, cada palavra de amor, cada oração sincera, tudo compondo a melodia que sobe até o trono de Deus. Uma música única, sua. E Ele escuta, Ele responde, Ele se alegra com você. Mesmo quando tudo parecer escuro, lembre-se, há luz dentro de você, a luz da fé, a luz da esperança, a luz da certeza de que Deus é bom e está com você. Servir ao Senhor com alegria é uma das formas mais poderosas de vencer a tristeza, de desafiar a desesperança e de declarar: nada vai roubar a paz que Deus colocou em mim. Hoje, mais do que nunca, Ele está chamando você para viver essa alegria plena. Não apenas sentir por instantes, mas carregar dentro de si todos os dias, porque quem serve com alegria, serve com verdade. E quem serve com verdade, transforma o mundo ao seu redor. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: minha alegria vem do Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. Essa declaração, embora breve, carrega um peso eterno. Não é apenas uma afirmação teológica, é um chamado à consciência espiritual. Reconhecer que o Senhor é Deus é admitir que Ele está acima de tudo, do medo, da ansiedade, da escassez, da dor, da dúvida. É render-se à realidade de que Ele tem o controle, mesmo quando tudo à nossa volta parece fora de controle. Muitos vivem como se estivessem sozinhos no mundo, tentando carregar o peso da existência com as próprias forças. Mas essa verdade simples, dita no Salmo 100, é como um bálsamo. Você não está só. Você pertence a um Deus que é soberano, eterno e presente. Saber disso muda tudo. Traz alívio ao coração, clareza à mente e direção à alma. Reconhecer que o Senhor é Deus não significa apenas saber intelectualmente, significa descansar espiritualmente. É quando você começa a ver os detalhes da vida, as portas que se abriram, os livramentos silenciosos, as respostas inesperadas, e percebe: foi Ele, foi Deus o tempo todo. E é nesse reconhecimento que a fé floresce. A fé não é um salto no escuro, é um salto nos braços de um Pai que você sabe que está lá, que sustenta, que cuida, que não falha, que está interessado nos mínimos detalhes da sua caminhada. Quando o Salmo diz que foi Ele e não nós que nos fez, está nos lembrando de algo crucial. Não somos obra do acaso, somos criação intencional de um Deus de propósito. Cada traço da sua personalidade, cada aspecto do seu corpo, cada ponto da sua história, tudo foi cuidadosamente tecido pelas mãos do Criador. E mais do que isso, somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Que imagem poderosa! Ele não é apenas o Criador distante. Ele é o pastor presente. Aquele que guia, que alimenta, que protege. E se somos ovelhas do seu pasto, podemos confiar na sua direção, mesmo quando o caminho parece estreito ou o vale escuro. A grandeza de Deus não nos afasta. Ela nos atrai. Porque apesar de sua majestade, Ele se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos. E nesse relacionamento íntimo encontramos descanso, encontramos sentido, encontramos vida. Talvez hoje você precise lembrar: você pertence a alguém maior que os seus medos. Você foi feito por Deus. E tudo o que Ele faz tem um propósito, inclusive você. Essa é a base do louvor verdadeiro, a certeza de que Ele é, Ele sabe, Ele pode. Se essa verdade tocou sua alma, comente agora: o Senhor é o meu Deus e nada me faltará.
Pertencer é uma das maiores necessidades da alma humana. E no Salmo 100, Deus nos dá essa certeza de forma clara e direta. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Não estamos perdidos no mundo, não somos obras soltas no caos. Pertencemos. Temos um lugar, temos um pastor. E o que isso significa na prática? Significa que temos um refúgio, um abrigo seguro onde podemos descansar das tempestades da vida. Significa que não precisamos carregar tudo sozinhos, porque temos um Deus que nos conduz, que nos cerca, que nos vê mesmo quando ninguém mais vê. A figura do pastor é carregada de ternura e responsabilidade. Ele conhece suas ovelhas, chama cada uma pelo nome, vai atrás da que se perde, cuida da ferida, carrega no colo quando está cansada. E se somos esse rebanho, podemos ter certeza de que a presença de Deus não é uma ideia distante, é um cuidado constante. Quantas vezes você sentiu que estava sozinho, mas algo aconteceu? Um livramento, uma palavra, um sentimento de paz inesperado, e você percebeu, Deus estava ali, Ele sempre esteve, e Ele sempre estará. Somos propriedade dele, não como objetos, mas como filhos amados, e isso muda completamente nossa forma de viver. Quando você entende que pertence a Deus, a opinião alheia perde força. As rejeições do mundo perdem peso. A insegurança dá lugar à identidade. Você é filho, você é filha. Você tem um lugar no coração do Pai. Essa certeza traz estabilidade emocional, cura feridas profundas e reconstrói identidades destruídas pelo tempo, pela dor ou pelas mentiras do inimigo. Porque a palavra de Deus reafirma repetidamente quem você é nele, amado, cuidado, desejado, escolhido. Você pode até ter sido rejeitado por pessoas, mas foi aceito por Deus. Pode ter sido esquecido por muitos, mas foi lembrado pelo Criador. E é nessa convicção que o louvor se torna autêntico, porque ele brota de um coração que se sabe amado. Nada pode nos separar do amor desse pastor, nem as falhas, nem os medos, nem os erros, porque ele nos conhece profundamente e ainda assim nos chama de volta. Sempre. Permita que essa verdade preencha os espaços vazios da sua alma hoje. Você tem um pastor. Você tem um lar espiritual. Você tem a quem pertencer. E isso é tudo. Se você crê nisso com todo o seu coração, comente agora. Eu sou do Senhor e Ele é meu. Entrai pelas portas dele com gratidão. Essa não é apenas uma recomendação bonita, é um segredo espiritual que transforma realidades. Gratidão não é só um sentimento, é uma chave, uma postura de fé, um posicionamento diante da vida e diante de Deus. Quando você escolhe agradecer, mesmo em meio à dor, você está dizendo ao mundo espiritual: eu confio, eu creio, eu não desisti. A gratidão é uma força que muda o ambiente ao nosso redor. Um coração grato não murmura. Ele louva. Ele encontra beleza no meio do caos. Ele escolhe lembrar das promessas, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E é exatamente isso que o Salmo 100 nos ensina. A entrar na presença de Deus com essa consciência de gratidão. Porque ao fazer isso, nosso coração se alinha ao céu. É como se disséssemos: Pai, mesmo que eu não entenda tudo agora, eu reconheço o que já fizeste por mim, e eu te louvo por isso. Às vezes, esperamos grandes milagres para agradecer, mas a verdade é que os milagres já aconteceram. O simples fato de você estar vivo, respirando, com a chance de recomeçar, já é prova da bondade divina. Cada novo dia é um presente. Cada livramento invisível, cada porta fechada que, na verdade, foi proteção. Tudo isso merece um obrigado. E quanto mais você agradece, mais seus olhos se abrem. Você começa a enxergar detalhes que antes passavam despercebidos.
um gesto de amor, uma resposta de oração, uma paz que não faz sentido. Tudo se torna parte do louvor. Essa prática transforma o coração, tira o foco da falta e coloca na abundância. Sai da escassez emocional e entra no terreno da gratidão abundante. É um treinamento da alma. Quanto mais você agradece, mais sua fé cresce. E Deus se alegra com um coração grato. Não porque precise dos nossos elogios, mas porque sabe que, ao agradecermos, nos tornamos mais conscientes da sua presença, mais humildes diante da vida, mais fortes diante da adversidade. Hoje, faça da gratidão seu caminho. Não espere que tudo esteja perfeito para agradecer. Comece agora. Agradeça pelo que tem, pelo que já venceu, pelo que ainda virá. Porque a gratidão prepara o terreno para os milagres. Ela é como uma semente. Quando plantada com sinceridade, floresce em bênçãos visíveis e invisíveis. Se você está pronto para viver essa verdade, escreva nos comentários. Obrigado, meu Deus, por tudo que já fizeste e ainda farás. A beleza do Salmo 100 está também na sua atemporalidade. Ele foi escrito há milhares de anos, mas continua falando diretamente ao nosso coração hoje. Isso acontece porque a essência da fé não muda com os tempos. A humanidade muda, a tecnologia muda, o mundo gira, mas Deus permanece o mesmo. E o nosso anseio por sentido, amor, direção e presença continua tão vivo quanto na antiguidade. Quando o salmista declara que o amor de Deus dura para sempre, ele nos lembra de uma verdade que sustenta o universo. O amor de Deus é eterno. Não é volátil como os sentimentos humanos. Não desaparece nos dias ruins. Não depende do nosso desempenho. É um amor firme, inquebrável, paciente, constante. Essa promessa nos consola, porque todos nós, em algum momento, nos sentimos falhos, distantes, perdidos. Mas mesmo nesses momentos, o amor de Deus nos envolve como um manto invisível que aquece a alma. Ele nos ama em nossa melhor versão e também na nossa pior. Ele nos vê por inteiro e ainda assim escolhe permanecer. E esse amor não é uma teoria. Ele se manifesta todos os dias em detalhes, no consolo que vem do nada, na força que aparece quando você achou que não aguentava mais, na resposta que chega quando você já não esperava, no abraço de alguém, no silêncio que acalma. Tudo isso é amor de Deus em ação. O Salmo nos lembra também de que a fidelidade do Senhor se estende de geração em geração. Isso é um convite para olharmos além de nós mesmos. Não estamos vivendo só por nós. Nossa fé pode impactar filhos, netos, famílias inteiras. Quando decidimos confiar e caminhar com Deus, estamos plantando sementes eternas. Talvez você tenha herdado essa fé de alguém. Um avô que orava, uma mãe que não desistia, um amigo que insistiu por você. Agora chegou a sua vez de continuar esse legado, de ser a geração que escolhe louvar, que escolhe crer, que escolhe declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa fidelidade que atravessa o tempo nos dá raízes, e raízes profundas suportam os ventos mais fortes. É por isso que o louvor não pode ser só algo ocasional. Ele precisa ser uma fundação, uma base sólida sobre a qual construímos nossa vida, nossos sonhos, nossas escolhas. O Deus do Salmo 100 ainda é o mesmo hoje, ele não mudou. E se ele foi fiel ontem, será fiel amanhã. Confie, cante, celebre, porque esse amor não tem fim. Se você se sente alcançado por esse amor eterno, comente agora: teu amor me sustenta, Senhor. Há algo profundamente poderoso em um coração que escolhe louvar, mesmo sem motivos aparentes. Quando você se levanta pela manhã e, em vez de reclamar, adora. Quando as lágrimas caem, mas a sua boca declara: Deus é bom. Isso é louvor verdadeiro. Não aquele que depende das circunstâncias, mas aquele que nasce de um espírito rendido. O louvor não é apenas uma expressão emocional.
é uma arma espiritual. Quando você louva, o inferno se cala, as cadeias invisíveis começam a se romper, a atmosfera muda. É por isso que muitos resistem a esse momento. O inimigo sabe o quanto há de força numa alma que exalta a Deus no meio da guerra. O Salmo 100 nos mostra que o louvor não é um adereço espiritual. Ele é o centro da experiência com Deus. E ele se torna mais poderoso quando é constante, quando atravessa dias bons e ruins, quando é entoado em silêncio, na solidão, na dor, no medo. Mas ainda assim é entoado. Essa prática cotidiana transforma o coração. Você pode não notar no começo, mas algo começa a mudar dentro de você. A paz aumenta, o medo recua, a confiança se fortalece, porque o louvor nos conecta com a fonte da vida. Ele nos lembra de quem somos e de quem é Deus. O mundo tenta nos empurrar para uma vida acelerada, superficial e desconectada. Mas o louvor nos convida a parar, respirar e alinhar o coração com o céu. É uma revolução silenciosa. Enquanto tudo gira lá fora, por dentro você encontra equilíbrio. Enquanto há ruídos de caos, dentro de você há melodia. E não se engane, você não precisa de uma voz perfeita para louvar. Você precisa de um coração sincero. Deus não busca talento, Ele busca verdade. Ele se alegra com o cântico desafinado que vem de uma alma quebrantada. Ele responde a uma simples frase de gratidão sussurrada no meio da aflição. Cada vez que você escolhe louvar, você está dizendo: a minha alma ainda confia. E isso tem um peso imenso no céu. O louvor é um testemunho. Ele mostra que há uma fé viva dentro de você, que há uma esperança que ainda pulsa. E talvez, sem perceber, o seu louvor esteja sustentando alguém ao seu redor. Ele inspira, cura, contagia, ele ilumina. E quando várias vozes se unem nesse mesmo espírito, algo extraordinário acontece. O céu se abre e a presença de Deus se manifesta de forma ainda mais intensa. Se você quer viver essa revolução interior, escreva agora nos comentários: mesmo em silêncio, eu louvo a Ti, Senhor. Ao chegar ao final desta jornada pelo Salmo 100, não encerramos uma leitura, despertamos um estilo de vida. A palavra que ecoou dentro de você até aqui não é algo que termina com um amém e fica para trás. Ela continua viva, vibrando em seu interior, se renovando a cada amanhecer, porque o louvor verdadeiro não tem fim. Ele é contínuo, é eterno. É a respiração da alma que reconhece o Criador em tudo. Essa é a essência do Salmo. Celebrar o Senhor com júbilo, não uma vez ou outra, mas como uma forma de existir. Um viver consciente da presença de Deus. Um olhar que percebe o divino nos detalhes. Um coração que decide adorar mesmo em meio às lágrimas. Que insiste em crer quando tudo diz o contrário. É impossível sair ileso de uma entrega sincera. O louvor transforma, não só o ambiente, mas a nossa visão, nosso coração, nossos desejos. Ele limpa a alma, cura feridas, reorganiza pensamentos e nos reposiciona no centro da vontade de Deus. E agora, o que fazer com tudo isso? Leve essa palavra para dentro da sua casa, para dentro das suas escolhas, para dentro da sua rotina. Deixe que esse salmo seja mais do que um texto, que ele se torne sua prática, sua arma, sua bandeira. Volte a ele sempre que precisar. Recite-o como quem se reconecta, porque ele tem poder de alinhar tudo dentro de você com aquilo que vem do alto. Talvez você esteja vivendo um tempo de desânimo ou de incertezas. Talvez tenha perdido o brilho da adoração ou tenha deixado a gratidão ser engolida pelos problemas. Mas hoje é o seu novo começo. Não importa o quanto você tenha se distanciado, o pastor ainda conhece sua voz. Ele ainda deseja sua presença. Ele ainda chama você pelo nome.
Você pode fazer desse momento um divisor de águas, reacender a chama, assumir de vez sua identidade espiritual e declarar com autoridade: a minha vida será uma canção viva ao Senhor. Você foi criado para isso, para adorar, para pertencer, para celebrar, para ser canal da luz de Deus na terra. E cada vez que você abre a boca com fé, os céus se movem. Não subestime o poder de um coração rendido. Nele, o impossível se curva. Nele, o milagre acontece. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo e sinta. Você está exatamente onde precisa estar, nos braços do Pai. Se essa jornada falou com a sua alma, escreva nos comentários: a minha vida é um louvor a Ti, Senhor.